A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 239 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro do profeta Ezequiel. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 13 até o capítulo de número 16 do livro do profeta Ezequiel. Já caminhamos bem, né? Estudamos uma boa parte já da Bíblia Sagrada. E se você puder, faça essa leitura, faça suas anotações, grife aquilo que você considerar importante para que Deus possa falar profundamente ao seu coração. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 16 e no verso 60, aonde a palavra do Senhor nos diz assim: Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da mocidade, da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Amém? Bom, ontem nós terminamos falando que Deus tinha uma notícia a respeito dos falsos profetas, né? Daqueles que estavam profetizando mentiras para o povo que estava cativo na Babilônia. E nós vimos também que Deus tinha uma promessa de um novo coração, de um espírito novo, um coração de carne ao invés de um coração de pedra para aquele povo. Hoje nós vamos ver que Deus continua a falar contra os falsos profetas, porque esses falsos profetas, eles mais se parecem com magos, com adivinhos, do que com profetas do Senhor. Então o Senhor se levanta severamente contra esse tipo de pessoas. Pessoas que usam o termo assim diz o Senhor, mas na verdade o Senhor não está dizendo nada. Então Deus tem uma rixa, Deus tem uma briga com essas pessoas, porque elas falam falsamente em nome do Senhor. E Deus diz que as visões que essas pessoas têm, as palavras que elas dizem, são palavras e visões enganadoras. Lá no capítulo de número 14, nós vamos ver Deus novamente, se revoltando contra a idolatria. Nós vamos observar que isso nos livros dos profetas é algo recorrente, porque os profetas estão ali para denunciar o pecado. E um dos pecados, como nós já falamos, que mais ofendem a Deus é a idolatria, porque Deus considera a idolatria como uma traição, como uma prostituição espiritual. Você está traindo o seu marido, aquele que comprou você para se casar contigo. Nós precisamos nos lembrar que nós somos a igreja do Cordeiro, a igreja de Jesus. E essa igreja é a sua noiva. O Senhor nos comprou com o seu sangue e pagou pela nossa vida. Assim, nós estamos prometidos como igreja em casamento ao nosso Senhor Jesus. E não podemos adorar outro ser, outro nome ou outros senhores. Somente nosso Senhor Jesus. E a idolatria de Judá e de Israel era tão profunda, que Deus chega a dizer que ele tem 4 tipos de castigos, ou teria, ainda que acontecesse esses 4 tipos de castigos, e Deus levantasse algumas pessoas naquelas terras, Deus não ouviria aquelas pessoas por causa do tamanho do pecado da terra de Judá. E Deus disse, por exemplo, que se ele enviasse a fome, animais selvagens, ou se ele enviasse a espada e a peste, mesmo que Noé, Daniel e Jó se levantassem para orar pelo povo de Judá, Deus não os ouviria. Isso aqui é muito profundo, deve ser muito relevante para você que é leitor da palavra do Senhor, porque Deus está dizendo que não ouviria Noé, Daniel e Jó, 3 dos homens que tem um peso muito grande na Bíblia Sagrada. Nós temos que lembrar que em toda a terra somente a casa de Noé se achou justa para ser salva do dilúvio. Então pense comigo que Noé é o homem que Deus mostra a salvação no seu tempo através do juízo global,
enquanto Deus destruía a terra inteira com dilúvio, Deus viu em Noé justiça para que ele fosse salvo. Daniel representa o mesmo tipo de pessoa lá na Babilônia. Enquanto uma boa parte dos judeus estavam se corrompendo com a cultura e a idolatria da terra da Babilônia, Daniel se manteve íntegro e justo, né? Ele era alguém conhecido nos céus por Deus. Olha que coisa linda. E Jó, Deus disse que sabia quem era Jó, mas não sabia quem eram as demais pessoas que se colocavam diante dele. Ao ponto em que, quando o livro de Jó termina, Jó é quem ora pelos seus amigos, porque Deus não ouviu a oração dos seus amigos, né? Então olha que coisa interessante. Deus não ouviria a oração desses 3 homens se eles orassem por Judá nessa época, porque o pecado de Judá era muito extremo. Isso mostra para nós que nem todas as nossas orações serão respondidas, porque muitas orações, para serem respondidas, elas dependem muito das condições as quais aquelas pessoas por quem nós estamos orando estão vivendo. Às vezes nós oramos por alguém que se encontra numa rebeldia muito extrema, e a rebeldia dessa pessoa contra Deus é tão grande que Deus não pode ouvir a nossa oração em pedido de socorro por essas vidas. Pois se Deus socorrer essa pessoa a pedido da nossa oração, a sua justiça muitas das vezes não vai se cumprir da maneira correta sobre aquela pessoa. Então Judá, Israel, precisava perecer, precisava passar os 70 anos profetizados por Jeremias lá na Babilônia, para então entender a gravidade e o tamanho do erro que eles cometeram contra o Senhor. Então, ainda que viesse essas calamidades, né, a fome, animais selvagens, ou a guerra, ou ainda pragas, pestes ou enfermidades, o Senhor não livraria este povo por causa do seu pecado. Bom, o capítulo 15 temos uma metáfora, né, mostrando como Jerusalém, né, se tornou aí parecido com uma videira inútil que servia apenas para chamas. E no capítulo 16, nós vamos ver aí que Jerusalém, ela é comparada com uma cidade infiel, porque ela é como uma mulher que corre atrás dos seus amantes, né? Ela é como uma mulher que se prostitui dia após dia com os reis das outras nações, com os costumes das outras nações e com os deuses das outras nações. Tanto que ao final do capítulo 16, nós temos uma metáfora dizendo que Jerusalém é como a sua mãe, e eles usavam a metáfora. As outras nações olhavam para Jerusalém e diziam, tal mãe, tal filha. Geralmente esse ditado é usado quando as pessoas repetem ações que alguém já repetiu, né? É como se eu copiasse o meu pai ou fosse muito parecido com o meu pai e alguém dissesse, olha, o Tiago, tal pai, tal filho, né? Então, ou seja, o que meu pai fez eu estou replicando. Ou então para o meu filho a mesma coisa. Então, as nações diziam que Jerusalém estava replicando as atitudes que ela aprendeu com alguém. E esse alguém seriam as nações vizinhas, né? Os heteus e os amorreus. Eles seriam seus pais e não o Senhor. Porque se Deus fosse o pai de Jerusalém e de Judá, eles copiariam as obras de Deus. Mas como Deus não é o seu pai, então eles copiam as obras dos seus pais, que são as nações vizinhas. A mesma coisa Jesus disse lá no Evangelho de João. Jesus diz assim para aqueles que se diziam filhos de Deus: se vocês fossem filhos de Deus, vocês não desejariam me matar, mas como vocês desejam me matar, vocês são filhos do diabo, assim como ele é homicida desde o princípio. Então observa que o filho, ele tem a tendência de replicar as obras do pai. Então este povo estava replicando obras de idolatria, obras de feitiçaria, obras de rebeldia contra a palavra de Deus, o que mostrava que eles não poderiam ser filhos de Deus. Então observe que nem todo mundo que vai à igreja é filho de Deus. Nem todo mundo que se diz cristão é realmente cristão. O filho de Deus pratica as obras de Deus e o cristão replica as obras de Cristo. Se você se diz cristão, se eu me digo cristão, devemos replicar então as obras de Cristo Jesus.
E Jerusalém tinha uma irmã chamada Sodoma, né? Porque Sodoma também copiou as obras de muitas nações. Olha que metáfora profunda, né? Então nós vemos que Israel e Jerusalém, Judá, eles haviam quebrado aquela aliança de fidelidade feita lá no Monte Sinai, através das tábuas dos mandamentos, né? Então eles quebraram aquela aliança, eles foram infiéis. Mas, como a nossa salvação não depende de nós, e sim de Deus, lá no verso 60 do capítulo 16, Deus novamente faz uma promessa. E ele diz assim: mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Glórias a Deus. Então Deus está dizendo que ele vai devolver para Jerusalém na mesma moeda, mas ao inverso. Se Jerusalém só praticou infidelidades, se Jerusalém devolveu a fidelidade de Deus por infidelidade, Deus vai pegar toda a infidelidade de Jerusalém e vai devolver para Jerusalém em fidelidade. Deus será fiel porque Ele é fiel, e não porque Jerusalém é fiel. Da mesma forma, Deus é fiel conosco, não porque somos fiéis, mas porque Ele é fiel. Amém? E essa aliança que Deus vai fazer com eles agora é a mesma aliança que nós já usufruímos dela. É uma aliança eterna. Nós já falamos sobre ela no livro de Isaías, né? Então Deus promete nesses dias de Ezequiel uma aliança eterna, uma aliança em que os filhos de Deus realmente cumprirão as obras do seu Deus. Assim como nós hoje apenas oramos, cantamos, pregamos, evangelizamos, praticamos justiça por causa do Espírito Santo que habita em nós, esse povo faria a mesma coisa. Futuramente, eles iriam praticar as obras de Deus, porque Deus lhes daria o que nós falamos ontem: um coração novo, um só Espírito e um coração quebrantado, né? Hoje, nós só conseguimos fazer o que estamos fazendo agora, nós só conseguimos buscar a face de Deus, nos curvar diante dele, porque Deus tem nos dado esse novo coração. Ele nos tem dado o mesmo Espírito, né? E Ele tem nos dado um coração com espírito quebrantado. Amém? Essa é a aliança de Deus para conosco. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. A fidelidade faz parte do caráter de Deus e ela nunca vai depender das condições do homem, e sim das condições do eterno Deus. Então lembre-se, ainda que você seja infiel, o Senhor todavia é fiel. É Ele quem nesse momento está agindo no seu coração para estudar a palavra de Deus. É Ele que todos os dias age no seu coração para que você ore. É Ele todos os dias que age no seu coração te dizendo: busque a minha presença. E nós respondemos como diz o salmista: eu buscarei a tua presença, Senhor. Que Deus, que nós possamos sempre desfrutar dessa aliança eterna, da qual Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Uma aliança não feita por mãos humanas, uma aliança pautada no sangue do Cordeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, por favor, feche os seus olhos e ore ao Senhor comigo neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom te louvar, Senhor. Como é bom estar na sua presença, engrandecer o teu nome e a sua majestade. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, porque talvez estejamos como a terra de Judá, como a terra de Israel, nos afastando e abandonando o teu santo nome. Mas que o Senhor venha nos dar condições e capacidades para sermos fiéis a Ti. Senhor, ó Pai, não que essa capacidade venha de nós, mas ela vem dessa aliança eterna que o Senhor prometera aos profetas, e essa aliança que o Senhor Jesus consumou para nós e por nós lá na cruz do Calvário. Assim, todo aquele que crê no nome de Jesus está usufruindo da nova aliança do Calvário. Senhor, ó Pai, nos abençoa nessa manhã, seja conosco e nos fortaleça, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus.
Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilha com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal caso você não esteja inscrito. Amém? Se você quiser deixar comentários, use a faixa de comentários abaixo aí do vídeo. Fique à vontade, expresse o seu pensamento, a sua interpretação, compartilhe conosco aquilo que Deus tem te dado entendimento. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.